Coucou tout le monde! Bem-vindo ao meu canal Francês da Boca para Fora. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a professora Nádia. Para quem já me conhece, muito obrigada por voltar. Nesse canal eu deixo conteúdo gratuito para aprender o francês. Então, se você gostar, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho, comentar e compartilhar para que eu entenda que você gostou e para que eu possa continuar a fazer conteúdo gratuito para vocês. Então é isso, vamos pro conteúdo? Aproveite! À bientôt! Coucou tout le monde! Seja bem-vindo a nosso 12º episódio dos Salmos em Francês para aprender francês. Alors, soyez les bienvenus. Vou iniciar com a leitura nas duas versões do Salmo 100. É curto, então vou ler por inteiro. D'accord? Alors, Psaume 100, selon Louis II. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Parole de vie 2017. Psaume 100. Servez le Seigneur dans la joie. Psaume pour un sacrifice de remerciement. Tous les habitants du monde, criez de joie pour le Seigneur. Servez le Seigneur joyeusement. Approchez-vous de lui dans la joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Il est notre berger, nous sommes son peuple, son troupeau. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez-lui gloire. Oui, le Seigneur est bon, son amour est pour toujours et de génération en génération il reste fidèle. É isso. Agora, uma pequena ênfase no versículo 4. Entrez dans son temple en lui disant merci. Allez dans les cours du temple en chantant sa louange. Remerciez-le et rendez-lui gloire. O que isso me evoca? Isso me evoca gratidão, gratitude. Hein? Remercier, merci, todo mundo conhece as palavras mágicas. Quem é meu aluno, quem me conhece, sabe que eu foco muito nas palavras mágicas que podem te salvar de várias situações. Então, aqui eu decidi trazer para vocês como encerrar uma fala, ou como encerrar uma conversa, ou uma carta, ou um mail, e expressar a sua gratidão. Oui? Alors, quelques paroles. Remercier, être reconnaissant, j'éprouve de la gratitude et je dis merci. Comparando com as versões em português, eu separei também outras palavras no mesmo contexto. Action de grâce, uma ação de graça. Action de grâce é uma ação, agir, fazer algo para agradecer, para agradar. Rendre grâce et bénir. Action de grâce, rendre grâce e bénir, que seria em português, ação de graça, render graça e bendizer. D'accord?
Alors, concretamente, eh, na falar do dia a dia, no dia a dia, como podemos agradecer? Merci, merci beaucoup. Tomara que você já use, né? Alors, mais sustenido, je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment. Ou je vous, pardon, ou je vous remercie de tout mon cœur. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous remercie pour votre aide. Eu agradeço pela ajuda. Je vous remercie por votre soutien. Pelo seu apoio. Não tem nada a ver com sutiã, não. Tem sim, mas isso é etimológico. Vous êtes très aimable. Você é muito amável. Mas é comum falar isso. Merci, vous êtes très aimable. Ou merci, vous êtes très gentil. Ou merci, c'est très aimable de votre part. Merci, c'est très gentil de votre part. Je vous remercie de votre patience. Eu agradeço pela sua paciência. Je vous remercie de votre compréhension. Pela sua compreensão. Je vous exprime ma profonde gratitude. Eu expresso a vocês minha profunda gratidão. Ó, o francês é bonito, hein? Je vous exprime ma profonde gratitude. Veuillez accepter mes plus vifs remerciements. Aceite os meus agradecimentos, os mais vivos, se for traduzir no pé da letra. Veuillez accepter mes plus vifs remerciements. C'est vraiment gentil de votre part. E eu vou encerrar com a frase seguinte: Je vous remercie de tout cœur pour le temps que vous m'avez accordé et votre écoute. À bientôt. E com essas palavras, eu agradeço pelo seu tempo, pela sua escuta e te vejo na próxima semana. À bientôt!